Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Santos 2, Bahia 2. Bom empate do Bahia. Bahia consegue um empate no finalzinho e, diante das circunstâncias, dá para se dizer que o Bahia teve um resultado positivo, um pontinho que traz da Vila Belmiro. Vamos saber os detalhes e fazer essa análise, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Dá para dizer que o Santos desperdiça 2 pontos e que foi um bom resultado para o Bahia devido às circunstâncias. O Santos segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe levou um gol no fim e ficou no empate de 2-2 com o Bahia na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Quem fez os gols? Tassiano e Pituca para o Santos. Eric e Luciano Juba empataram para o Bahia. Muitas vaias ao final do jogo e com o resultado, o técnico Pedro Caixinha vê a pressão aumentar. O Santos está na 16ª colocação com somente 1 ponto e o Bahia está na 13ª colocação com 2 pontos. O Santos volta a campo agora no final de semana, no domingo, visita o Fluminense pela 3ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30. Já o Bahia foca na Libertadores. O time encara o Nacional do Uruguai na quarta-feira, 19h, e vai ser difícil, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Liberta. O próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro será no domingo para o Bahia, às 16h, contra o Mirassol, em Salvador. A partida começou movimentada, começou agitada na Vila Belmiro. O Santos tentou partir para cima, com a força da torcida. Com 2 minutos, Rollheiser tabelou com Guilherme e bateu, mas bateu muito mal, bateu para fora. Com o susto, o Bahia acordou e respondeu. Aos 8 minutos, William José foi acionado na entrada da área e ele finalizou para a ótima defesa de Gabriel Brazão. E aos 16 minutos, o Bahia conseguiu abrir o placar. Foi Eric, o autor do gol, que recebeu um ótimo lançamento, disparou sozinho e o atacante driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede. Daí em diante, o Santos tentou pressionar, buscando o empate. A equipe, contudo, sofreu muito para furar o bom bloqueio da zaga dos tricolores, que armaram uma fortaleza. A melhor chance saiu aos 45 minutos, já no final do primeiro tempo, quando Escobar cruzou e Tiquinho furou na tentativa de cabeceio. E do outro lado, o Bahia quase ampliou. O Bahia teve chance aí de ampliar o placar. Eric fez boa jogada, deixou 2 marcadores para trás. Bom jogador esse Eric, hein? E arrematou no pé da trave. Aí veio o segundo tempo, o Santos tentou pressionar e entrou em campo ligado, focado no jogo, e com 2 minutos, Escobar, um dos destaques da partida, cruzou, Tiquinho tentou de cabeça e a bola ficou vivo na área, e aí vários jogadores tentaram chutar, mas a defesa acabou afastando a defesa aí bem armada pelo Rogério Ceni do Bahia. Já aos 4 minutos saiu o empate, finalmente Tassiano recebeu na área e ajeitou de peito para Guilherme, o zagueiro do Bahia cortou, mas Tassiano estava ligado, conseguiu recuperar a posse e mandou um forte chute para deixar tudo igual, 1-1. É a lei do ex, A lei do ex. Tassiano fez o gol para o Santos, empatando a partida. E depois o Santos seguiu em cima, pressionando, tentando a virada. Guilherme até teve uma boa chance de virar em cobrança de falta, mas acabou isolando. Depois o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Santos, mas voltou atrás depois de revisar o lance no VAR e entender que a bola não bateu na mão de Eric Pulga. Aos 35 minutos saiu a virada do Santos.
A defesa do Bahia falhou, né? Afastou mal um cruzamento e deixou na medida para quem? Para o volante Pituca, Diego Pituca, que chegou finalizando de primeira e acertou no cantinho sem chances para o goleiro Ronaldo. E aí, aos 44 minutos, na finaleira do jogo, o Bahia busca o empate. Luciano Juba, que recebe na esquerda, ele dribla 2 marcadores, bela jogada aí do Juba, e finalizou com força para balançar as redes e dar um placar final ao jogo. No fim, o Santos ainda tentou pressionar em busca da vitória, mas não foi o suficiente, e um público de mais de 8.000 pessoas, 8.796, presenciaram esse empate aí. Tassiano aos 4 do segundo tempo, Pituca aos 35 do segundo tempo para o Santos, Eric aos 16 do primeiro tempo e Juba aos 44 do segundo tempo fizeram os gols do Bahia. O Santos, que jogou com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo, depois entrou Pituca, que foi o autor do gol do Santos, e Barreal, depois entrou Tassiano. Ou seja, os dois que entraram depois fizeram os gols do Santos. Rollheiser, depois o Soteldo foi bem na partida também. Tiquinho Soares, depois David Washington, muito mal na partida, e Guilherme, depois entrou o Verón. O time do Pedro Caixinha. E o Bahia jogou com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo. Boa defesa, hein? Boa colocação dos dois, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. O Caio Alexandre, depois entrou o Cauli, Eric, talvez o melhor jogador em campo por parte do Bahia, Rodrigo Nestor, depois Jean Lucas e Iago Borducci. Eric Puga, o atacante mais perigoso do Bahia, incomodou demais o Santos. Ademir, depois o Kaique e William José, o time do técnico Rogério Ceni. Pois bem, essa foi a análise do jogo. O Bahia bem, né? Claro que o Santos, estando em casa, pressionou mais, mas o Bahia teve o equilíbrio e a organização defensiva e partia mais nos contra-ataques. Portanto, o Santos desperdiçou 2 pontos na Vila. Soteldo foi bem, mas o David Washington, meu Deus do céu, hein? David Washington, displicente, decepcionou na partida. Muitas vaias ao final do jogo, a torcida não gostou, Caixinha está pressionado. E para o Santos, empate com gosto de derrota. E para o Bahia, que estava perdendo, né, devido às circunstâncias, como eu falei antes, o Bahia comemora esse ponto fora de casa. E agora o Bahia parte com tudo aí para Libertadores, tem um Nacional fora de casa, partida duríssima. Se vier um empate de lá, o Bahia pode comemorar, né? Torcedores protestaram na Vila Belmiro, a torcida do Bahia cantou alto, a torcida do Bahia festejou esse ponto aí que já estava perdido, mas no finalzinho conseguiu o empate. Péssimo resultado para o Santos, um resultado aceitável para o Bahia, né? Devido ao bom segundo tempo do Santos, que envolveu o Bahia, né? Até porque estava perdendo o jogo, precisava empatar e partir para a virada. Mas falhas defensivas do Santos determinaram esses 2 pontos perdidos para o Santos. Pulga incomodou demais, Pulga realmente está sendo o atacante mais perigoso do Bahia, né? E o Bahia conseguiu esse empate no final, devido também a erros individuais do Santos. E o Bahia ainda no finalzinho ainda perdeu a chance de matar o jogo. Tá aí, torcedor do Esquadrão de Aço, o que você achou do jogo? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.